Mas, Renato, o Diniz é um técnico que evoluiu, porque ele não entende assim, né? Ele mesmo diz, não, eu sempre faço a mesma coisa e tudo mais e tal. Você acha que ao longo do tempo o Diniz amadureceu como treinador, convicções e tudo mais, e por isso chegou ao título? Claro que amadureceu. Ele não quer dar o braço a torcer. Ele era um técnico que fazia o time dele jogar bonitinho e perdia tudo. No próprio Fluminense, ele teve uma passagem, o Ilan lembra melhor do que eu, em que o Fluminense jogava bem, tinha muito mais chances com o adversário e perdia. Então é óbvio que ele evoluiu muito. Agora, ele fica com esse papo de Zeca Lourenço, que não, que ele é o mesmo, que não importa ganhar ou perder. É como a Marília disse, amiguinho, você está ganhando uma fortuna para ganhar, não é para recuperar jogador. Aliás, sobre o John Kennedy, eu acho que não merecia nem pensar em convocação, não, por tudo que aconteceu recentemente com o John Kennedy. É bom a gente não esquecer disso. O John Kennedy é um talento, um jogador com um potencial enorme, mas é um jogador com a cabecinha ainda meio fraca, que vira mexe também, vai mais para a noite do que deveria. Então, não é hora nem de pensar em John Kennedy, gente, pelo amor de Deus. Não, mas é Agora, só tem um uma outro provocação. ponto. Só uma Não, eu provocação pelo que sei. o que está Eu, fazendo e o recorte eu do Ender. entendi. Eu entendi, só que eu acho que são casos bem diferentes. Eu acho que o Hendrick ainda, pelo menos nesse início de carreira, mostra muito mais talento, muito mais potencial que o John Kennedy. O John Kennedy é um grande artilheiro, sempre foi, desde as divisões de base do Fluminense. Carrasco do Flamengo em todos os Fla-Flus de divisão de base e até já foi Carrasco num Fla-Flu profissional. Então, agora, o Hendrick não. O Hendrick é um talento monstruoso. O Hendrick é um talento para a gente daqui a algum ano, algum tempo, estar discutindo se quem era melhor, Hendrick ou Neymar. Então, eu acho que são patamares bem diferentes. Eu queria falar de vocês só uma preocupação em relação ao Diniz, que é o seguinte: assim como o Casão falou, né? Casimiro, a gente precisa se livrar desses caras todos. Casimiro, Thiago Maia, Marquinhos e vários outros. Thiago Essa turma Silva. já Thiago Silva, exatamente, Thiago Silva, não Thiago Maia. Essa turma toda é bananeira que já deu cacho. Não faz sentido você continuar a convocar esses caras. Agora, ao mesmo tempo, aí eu olho para o histórico do Diniz e vejo o seguinte: ele foi campeão com o Fluminense com uma equipe com uma idade média altíssima. Altíssima. Marcelo, Ganso, Felipe Melo, próprio Fábio. O que tem de jogador veterano ali naquele time do Fluminense é uma grandeza. Tudo bem, o Fluminense você pode alegar que era aquele o elenco, e dentro daquele elenco, os velhinhos ainda eram melhores do que muitos garotos. Ok. Mas na seleção, eu espero que ele seja o contrário disso. Que ele comece muito rapidamente a se livrar de todos esses remanescentes das últimas Copas. Inclusive o Gabriel Jesus, que não é velho, mas em termos de Copa do Mundo é uma nulidade. O Ilan, queria que você falasse sobre o Diniz. E eu recebi aqui do pessoal do Fim de Papo, da produção, o seguinte quadro. O Flu gastou cerca de 30 milhões para montar esse elenco. Guga custou 9 milhões, o Keno 5,3 milhões, o Nino 5 milhões, o Léo Fernandes 3,3 milhões por empréstimo, o Arias, um dos melhores jogadores do time, 3,1 milhões, Lima 3 milhões, Vitor Mendes 1 milhão por empréstimo e o Lelê 500 mil por empréstimo. Os outros chegaram de graça, vieram da base ou por empréstimo sem custos. Nesse sucesso, nesse negócio que chegou o Fluminense até o título da Libertadores, tem também um planejamento que foi muito bom do Fluminense? Essa é uma pergunta. E outra que eu fiz para você antes, logo depois do título, eu falei: como anda o Fluminense fora de campo? Esse título pode trilhar um caminho para o Fluminense? Vamos lá, Tirone, sobre planejamento, eu acho um planejamento ok. Houve erros pelo caminho, houve gastos desnecessários, né? O pessoal tende agora a esquecer que o Fluminense gastou ano passado com um lateral esquerdo obscuro, que veio da Moldávia, 9 milhões de reais. Por 50% dos direitos desse jogador que ninguém nem sabe mais onde está, né? O Cris Silva, na época. O Fluminense gastou esse ano, o maior gasto para esses 30 milhões que você citou, foram com o Guga, lateral que era reserva no Atlético Mineiro, e o Fluminense adquiriu em definitivo, não se sabe bem porquê, 50% do Guga por 9 milhões de reais, para um reserva. Jogou em algumas oportunidades, até entrou na decisão contra o Boca, mas não é um jogador nem de longe protagonista nesse elenco do Fluminense. É caro, 9 milhões por metade
do Guga. E outras situações que têm que ser citadas, nesses 30 milhões não estão incluídos os salários de medalhões, né? Porque eles não custaram nada para vir, porque são jogadores que já não têm, digamos, multa rescisória, geralmente já chegam livres, né? Livres do clube anterior, como foi o caso do Germancano, como era o caso do Felipe Melo, como foi o caso do Marcelo, só que eles não custam barato na folha salarial. Né? E aqui não estou fazendo juízo de valor se eles deram retorno financeiro ou não. Acho até que muitos deles, dentro das suas limitações físicas de hoje, por serem tão veteranos, até deram retorno. Acho que é indiscutível a liderança, a influência positiva do Marcelo, do próprio Felipe Melo, mas como disse aqui o Renato, são bananeiras que já deram cacho. O Fluminense vai continuar para 2024 com essa filosofia de gastar muito pouco em jogadores jovens, né? Porque foi essa a filosofia, e trazer jogadores desimpedidos e pagando salários muito altos. Não ganha pouco o Felipe Melo, não ganha pouco o Marcelo, obviamente. O Germancano tem um salário muito alto. Então é um tipo de filosofia que funcionou sim em alguns casos. Né? Eu acho que o principal caso a ser citado como case positivo no Fluminense é o do John Arias, que nem foi trazido para essa temporada. Ele foi adquirido no fim de 2021, por indicação na época do técnico Roger Machado, então treinador do Fluminense. O Fluminense enfrentou o Santa Fé da Colômbia, o Roger gostou do John Arias e indicou. Custou 3 milhões de reais o John Arias ao Fluminense. E agora está sendo cobiçado pelo futebol russo por 12 milhões de euros, que vamos combinar, né, convenhamos, hoje é baratíssimo para levar o John Arias. O Fluminense não tem que vender o Arias nem pelo dobro desse valor. É um dos principais jogadores da temporada no Brasil e no continente, titular da seleção colombiana. Então, o Fluminense adquirir jogadores como o Arias no mercado sul-americano, no mercado brasileiro é mais difícil, porque está todo mundo de olho nos jogadores daqui. Né? Os times da primeira prateleira do Brasil, obviamente, estão muito atentos ao mercado daqui, também na Série B, etc. Mas garimpar jogadores na América do Sul, como o Arias foi garimpado, como o Germancano, 3, 4 anos atrás, foi trazido pelo Vasco, esse é o caminho. Porque você consegue boas descobertas, às vezes de jogadores não veteranos, como é o Arias, que hoje tem 26 anos, e por um preço justo. Então, eu considero que o planejamento, em termos de resultado, não tem o que contestar. Deu certo no fim das contas. Mas o daqui para frente é um outro episódio. O Fluminense tem que sentar bonitinho, né, e ser bem realista. E isso o Diniz, para mim, é um dos defeitos dele. Ele, por ser tão próximo dos jogadores, por ter essa relação fraternal com todos eles, principalmente os veteranos, ele tende a defender incondicionalmente esses jogadores, ainda que eles já não estejam correspondendo plenamente, como alguns não corresponderam na decisão. É bom que se diga, o Marcelo não foi bem na decisão, o Ganso não foi bem na decisão, e o Felipe Melo fez um primeiro tempo normal e não aguentava mais em campo, não aguentava mais ficar em pé no início do segundo tempo. Então, o Diniz tem que desapegar um pouco disso, separar ali a amizade, o emocional do racional, e o Fluminense tem que pensar profissionalmente o seu caminho daqui para frente, para não ficar só na Libertadores, não ficar só nessa conquista da Libertadores e se dar por satisfeito. Tem que manter dentro do possível o grupo, mas os jogadores mais jovens, né? Como o André, como o Nino, como o Arias, os 3 agora já têm proposta. O Fluminense não vai segurar nenhum deles, vai desmontar a espinha dorsal, vai ficar com os medalhões e vai trazer quem? Vai trazer mais medalhões? Será que o Fluminense ainda está pensando em trazer o Thiago Silva, como tentou esse ano e não veio, né? Deve estar até arrependido? Thiago Silva ano que vem vai querer vir para o Fluminense. E, na minha opinião, não tem nada que vir. O Fluminense não tem nada que querer mais com contratar jogador de 39, 40 anos, seja ele quem for. É bananeira que já deu cacho. Obrigado pela expressão, tá, Renato? Valeu. É isso, o Fluminense tem um desafio, né? É como fazer, é o que a gente falou também hoje em outro CNPJ, né? É como se a construção do Diniz foi, como pegou um prédio na planta, construiu, ficou lindo, blá, 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 acabamento, o prédio ficou pronto. O prédio pronto é a conquista da Libertadores. Agora é um outro processo que o Fluminense vai ter pela frente. O Fluminense já está na Libertadores, mas tem muito time que para estar na Libertadores ainda, Casão. Pergunta para você. Estou com a tabela do Brasileiro aqui na minha mão. Do Flamengo para cima, todo mundo tem chance? O Flamengo é o 6º com 53 pontos. Não. Eu acho que quem está brigando pelo título é Bragantino, Palmeiras e Botafogo. E assim, eu vejo o Botafogo. Se o Botafogo perder hoje do Vasco, eu acho que a coisa complica para ele. Mesmo com um jogo a menos e com uma vitória a mais. A coisa vai complicar. Se ele ganhar do Vasco hoje,
Cara, não muda nada. Ele ainda vai ter um jogo, ele vai ficar com 3 pontos na frente, um jogo a menos, 2 vitórias a mais. Aí fica. O tempo vai passando, o tempo vai passando. Agora, se ele trombar hoje, se o Vasco derrubar o Botafogo hoje, pode marcar que vai ser difícil o Botafogo ser campeão. Se ele perder para o Vasco, eu coloco o Palmeiras como favorito ao título. Hoje, agora, eu acho que o Botafogo continua sendo favorito. Mas se ele perder do Vasco, eu mudo de ideia. Daqui Acho a que se pouco esse empatar, jogo. Casão, se empatar já complica. Se empatar Já já complica. complica. Já complica. Como assim? Porque ele aí fica... Se ele empatar com o Vasco, ele vai ficar somente 1 ponto na frente do Palmeiras. Isso. Ainda Complica que pro Botafogo. ainda complica para o Botafogo, exatamente, entendeu? Então, agora, se ganhar, eu acho que aí embala para o título. E se empatar, fica só 2 da frente do Bragantino, já com o mesmo número de jogos. E o Bragantino, daqui a 2 rodadas, pega o Botafogo lá. Né? Exatamente. Muda. O Botafogo para sobreviver na luta pelo título, ele tem que ganhar do Vasco hoje de qualquer jeito. Tem que vencer. Senão, a pressão aperta. Marília, você que é mais pragmática, o empate hoje é um desastre pro Botafogo? Não é um desastre, mas de fato, não por conta do futebol, mas por conta do descontrole emocional que vem aparecendo há bastante tempo, não é desde quarta-feira passada. Eu acho que os jogadores não seguram a onda essa semana. São 3 jogos decisivos. A tabela do Botafogo colocou essa semana para ele o clássico com o Vasco, e por incrível que pareça, hoje o Vasco, com os desfalques do Botafogo e o segundo tempo da semana passada, é favorito, né? Vai jogar na sua casa, inclusive. Depois ele tem o Botafogo e o Grêmio em casa. Então, eu acho que dessa vez a tabela coloca a pressão que qualquer biribinha já está colocando no ombro dos jogadores do Botafogo. Agora, pelo que eu estou vendo que vocês estão falando, inclusive você lá no outro CNPJ, periga a Sul-Americana para o Botafogo. O Botafogo vai perder para o Vasco, depois o Botafogo vai perder para o Bragantino, depois o Botafogo vai perder para o Grêmio, depois o Botafogo vai perder para todo mundo, não vai nem para a Sul-Americana, eu acho. Pois é, então, aí é que tá. O Botafogo, Gente, ainda tem muita vantagem. Gente. Não vai para a Sul-Americana. O Botafogo vai acabar no G4. Se não for campeão, vai acabar no G4. Gente. Para com isso. Ô, Renato, você viu a provocação que o Casagrande fez, né? Qual foi? Tirou o Flamengo da luta pelo título. Eu coloco muito. Se o Flamengo ganhar do Palmeiras, depois ele tem 5 jogos em casa. Olha aqui, eu estou com o Casagrande. Não vejo o Flamengo como candidato ao título. Só tem uma combinação de resultados que pode, vamos assim dizer, supostamente reacender a chama desse sonho que é quase impossível. É se o Flamengo ganhar do Palmeiras e do Bragantino. Se ele ganhar desses 2, teoricamente ele vai para as 3 últimas rodadas aí com alguma chance. Mas vocês têm visto o Flamengo jogar, gente? Vocês acham que o Flamengo pode... Jogou bem, jogou direitinho o primeiro tempo e no segundo tempo levou um sufocão. Aí achou um gol no finalzinho do Luiz Araújo. Gente, o futebol do Flamengo não sabe, claro, não é aquela tragédia do Sampaoli, mas ainda não inspira confiança em ninguém. O Tite tem que fazer mesmo, lutar, para entrar no G4, garantir. Será um título para o Tite garantir esse Flamengo no G4. Aquilo que todo mundo dizia, isso é mole? Não é mole, não. A briga está feia ali. Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo e até o Atlético Paranaense, eu acho que vão brigar até as últimas rodadas por essa última vaga do G4. Não acredito que o Flamengo esteja na luta pelo título, não, a menos que aconteça essa série absolutamente improvável de resultados, que é ganhar do Bragantino e ganhar do Palmeiras. Ambos estão jogando muito mais bola que o Flamengo. Vamos lembrar que o Bragantino meteu já um 4-0 no Flamengo. Tudo bem, era com Sampaoli, mas de qualquer maneira meteu 4-0. E o Palmeiras é aquela dificuldade que a gente conhece. Palmeiras. Como é que é o nome, Renato? Sampaoli. Tá. O Sampaoli, o mesmo careca, tinha piolho. Então, realmente, nenhuma Ilan, saudade. Você acha que o Flamengo está fora mesmo da briga? Eu concordo com o Renato. Difícil concordar com o Renato, mas dessa vez eu concordo. Eu acho que está praticamente fora. Acho que teria que acontecer muita coisa para o Flamengo entrar. O Flamengo, se vencer... O Flamengo hoje está numa distância... Está com 6 pontos de diferença, né? Para os 2 primeiros colocados. 31 jogos, 53 pontos. E já tem um jogo a mais do que o Botafogo.
Como eu acho, mudei de opinião, tá, Tirone? Pode mudar de opinião. Você sabe que eu falei muitas vezes aqui que o Botafogo já era campeão. Eu acho que não é mais. Né? E acho que não será. Desculpa dizer. Mas, enfim, como eu acho que o Botafogo vai derrapar, eu acho que o problema do Flamengo não é o Botafogo. Embora mesmo em relação ao Botafogo, o Flamengo ainda tenha 6 pontos de diferença e já tem um jogo a mais. Mas, por exemplo, eu acho que o Botafogo vai acabar derrapando e pode até terminar atrás do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o problema para o Flamengo são Palmeiras e Bragantino. Eu, hoje, se tivesse que apostar, né, botar umas moedinhas ali, botar um cacife em algum lugar, para mim o campeão brasileiro será Palmeiras ou Bragantino, e isso não quer dizer que o Botafogo não será, mas é o que eu penso em relação a hoje. Porque eu vejo o Botafogo longe de ser favorito hoje contra o Vasco, acho que não é favorito, né, é um jogo dificílimo, o Vasco com a necessidade que tem, jogando em casa, o Vasco fez alguns jogos recentes muito bons, e aí o Botafogo na sequência tem o Grêmio, na sequência tem o Bragantino fora de casa. É uma tabela especialmente complicada essa semana para o Botafogo. Acho difícil que a gente chegue no domingo que vem com o Botafogo na liderança do campeonato. É sobre isso. Mas o Flamengo está um pouquinho distante demais. O Flamengo derrapou quando não poderia, acho que perdeu um foco quando o Tite assumiu, ou quando demorou a assumir, ele já estava contratado, já estava palavrado, e o Flamengo achou que era tranquilo deixar rolar um pouquinho mais, porque o foco era vaga na Libertadores, não contava com a possibilidade real de acontecer o que está acontecendo. Se o Flamengo não tivesse dado mole que deu, perdido os pontos que perdeu naquela transição entre um treinador e outro, né, notadamente antes da data FIFA, e não tivesse já perdido 2 jogos com o Tite, o Flamengo estaria firmíssimo nessa briga pelo título. Mas eu acho que hoje se tornou uma possibilidade muito remota. Ó, a gente já tem as escalações do Vasco e do Botafogo para o jogo de hoje. Acho que daqui a pouco a gente vai pôr na tela aí. Mas antes, o Ilan, Renato, o Mauro, o Casagrande, o Ilan acabou de falar que ele vê também o Flamengo um pouco abaixo e que o título está entre o Botafogo, que ele não acredita, Bragantino e Palmeiras. Quem vai jogar com o Bragantino e com o Palmeiras na sua casa? O Flamengo. Sim. Então, onde eu quero chegar para acreditar que o Flamengo ainda pode? Ele tem algumas cartas na mão. Mas o lance é que o Flamengo tem que ganhar do Bragantino e do Palmeiras e torcer para o Botafogo perder, porque senão o Flamengo vai ajudar o Botafogo. É verdade. Exatamente. O Flamengo vai segurar o Palmeiras, vai segurar o Bragantino e o Botafogo, se ele fizer os pontinhos dele, ele vai chegar em primeiro. Então o Flamengo, além de ganhar esses 2 confrontos, tem que torcer para o Flamengo, para o Botafogo continuar perdendo. Ou perder hoje e continuar perdendo depois. Senão não vai adiantar. A tarefa do Flamengo é muito difícil, cara. Para mim é Palmeiras, Botafogo e Bragantino.